Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, sou o Dr. Wilson Niwa, diretor de comunicação do Sindimepa Pará. Estamos de volta hoje com o segundo episódio para falar sobre direito previdenciário no nosso Café Expresso. E, novamente, de volta aqui com o Dr. Fábio Rocha, especialista em direito previdenciário, para dar continuidade à nossa conversa sobre o direito previdenciário. Então, doutor Fábio Rocha, mais uma vez, obrigado. Agradecer a sua presença aqui. Sabemos da sua agenda cheia durante a semana, porém, eu acho que é um tema muito importante e pela conversa que nós tivemos aí nos bastidores, você tem muita coisa que até mesmo eu que estou prestes a aposentar não estava sabendo. Então, mais uma vez, obrigado, doutor Fábio. Eu que agradeço a oportunidade do Sindimepa. Bom, e já nesse segundo episódio, nós vamos fazer aqui uma pergunta de qual o melhor momento para o médico requerer a aposentadoria no INSS. Ok. O melhor momento que eu enxergo para a aposentadoria do profissional médico é aos 25 anos de contribuição. 25 anos de contribuição, quando está se aproximando dos 25 anos de contribuição, eu vejo que é um momento importante e relevante para a gente já enxergar o cenário e verificar a documentação necessária. Eu tenho uma conta muito, assim, que eu digo até que é conta de padeiro, né? É eu multiplicar os 25 anos, por exemplo, de uma médica, 25 anos de uma médica, vezes o fator 1.2, que é referente ao tempo especial. A gente consegue o somatório de 30 anos. 25 vezes 1.2, esse 2 é os 20% a mais, para aquele profissional que está exposto a agente nocivo, a gente chega na conta de 30 anos. E aproveitar aqui, fazer a continha do médico. O médico, 25 anos vezes 1.4, o médico é 40%, tá? Quando ele está exposto a agente nocivo, a gente chega na conta de 35 anos. Ou seja, o que eu tenho de relevante nessa conta? É que você não precisa de 35 anos. Normalmente o médico não precisa de 35 anos de tempo de contribuição para aposentar. E nem a médica. Já com 25 anos, a gente já consegue essa aposentadoria. E é muito comum a gente enxergar o médico deixar esse tempo passar, tá trabalhando, desenvolvendo a sua atividade laboral na correria e deixar esse tempo passar e lá para os 35 anos, um exemplo, ou um pouco mais, procurar requerer a aposentadoria. E aí a conta, vou usar os 35 anos, vezes 1.4 de um médico, deu 49 anos de contribuição. E aí que eu digo, o médico não precisa de 49 anos, ele precisa de 35. Menos 35 deu 14 anos de diferença. Ou seja, são 14 anos que o médico deixou de receber. Se eu vou multiplicar novamente por 13, por causa do 13º, que ele recebe em cada ano, recebe 13 salários. Chegamos numa conta de 182 meses que o médico, por ter esperado os 35 anos, deixou de receber. Vou multiplicar por uma média de R$6.000. Chegamos na conta de 1.092.000 que ele deixou de receber e que não tem como retornar. Por quê? O direito não atinge aquele que dorme. Tem que buscar o seu direito, requerer, instruir o processo para buscar a melhor aposentadoria possível. Essa é a conta básica que eu digo de padeiro, doutor, que
temos que botar em alerta. O INSS adora esse tipo de comportamento. Ou seja, eu contribuo e não vou buscar o meu direito. E o tempo passa, contribuo por anos e não busco o meu direito. Isso o INSS gosta. Por exemplo, me chegou uma situação ontem que uma médica aos 70 anos de idade não está aposentada. Isso é muito comum. Imagina que os 25 anos, ela completou 25 anos de contribuição, quando ela tinha os 50 anos de idade. Vamos usar essa média. Aos 50 anos menos os 70 que ela tem hoje, são 20 anos. 20 anos vezes 13 deu 260 meses que ela deixou de receber dos salários. Eu vou multiplicar novamente pelos R$6.000 de média. Deu 1.560.000. R$1.560.000 que ela deixou de receber do INSS. E é isso que tem que acabar. Então, doutor, pelo que eu ouvi, como foi bem dito, a justiça não recorre, digamos assim, não socorre quem dorme. Então, pelo que você me explicou, eu já dormi mais do que devia, porque a ideia que a maioria tem, eu não sei se esse fator previdenciário de 1.2, 1.4 foi depois da reforma, mas a ideia que o pessoal tem é que não, tem que esperar os 35 anos para homem, 30 anos para mulher, e é o mesmo entendimento que eu tinha até ainda há pouco. Então, eu estava esperando completar aí, 35 anos. Isso mesmo. Para poder dar entrada, para fazer a solicitação, né? Então, eu já perdi aí um bocado de meses Já. aí, né? Então, realmente, isso é uma informação importantíssima, né? E eu acho que é esse o papel do sindicato, Com né? certeza. Além de defender os direitos, né? Eu acho que trazer esse tipo de informação que ele vai, de alguma forma, beneficiar, porque é muito dolorido e é muito comum a gente ver colegas nossos que estão com 80 anos, com 70, com 65 e que continuam trabalhando porque acham que ainda não atingiu os critérios para se pedir aposentadoria. Ok. É isso mesmo, doutor. Mas eu queria deixar já uma outra informação relevante, que é muito comum a gente enxergar o profissional médico, ele achar que o tempo especial só é no período que ele tem carteira assinada. Tá? Nós temos um período especial que é considerado que até 28/4/95 a gente consegue enquadramento. Tá? Um profissional que conhece da matéria previdenciária, ele consegue enquadramento do tempo por profissão até 28/4/95. Ou seja, sem a necessidade de comprovar a exposição a agente nocivo. Após esse período de 28/4/95, é necessário fazer a comprovação. Como é que a gente comprova? Por meio do PPP, pelo LTCAT. O PPP, ele é um documento gerado com base no LTCAT. PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, ali estão várias informações relevantes que ela vai dizendo as informações do que está acontecendo por meio de códigos. E quem não é técnico na área não vai saber o que está escrito lá. E aí que eu peço até um cuidado referente à questão do PPP, que não se deve levar o PPP direto para o INSS, porque se o PPP... Uma situação estranha no PPP é o seguinte: o PPP ele é gerado pelo empregador. E o empregador, quando ele gera o PPP, se ele colocar que está exposto a agente nocivo, ele tem que pagar 2% do adicional, 2, 4, 6 e 8% do adicional do SAT. Então, vai onerar a folha dele para aquele profissional que está exposto. E a gente sabe como funciona, né, no nosso país. Se eu vou atestar uma situação que vai me custar mais, eu vou fazer o quê? Não vou atestar. Não vou atestar.
Isso é muito comum a gente ver dentro do PPP, e delegaram essa competência para emitir o PPP na legislação para o empregador, que ele atesta e ele está avalizando que ele está devendo e que ele não recolheu. Então, causa um conflito, né, de interesses ali, né? entendeu? E se torna muito complicado a gente conseguir realmente buscar aquele direito daquele profissional. Mas a gente consegue, com trabalho, tem várias formas de a gente conseguir, tem meios que a gente consegue. E cada informação do PPP, ela diz alguma coisa. Quando aquele PPP foi emitido de forma equivocada, que muitos são, e eu levo para o INSS sem esse conhecimento prévio de um técnico, sem análise técnica de um técnico, o INSS não vai reconhecer o tempo especial. E para eu desdizer uma coisa que eu afirmei que era verdade, dá muito mais trabalho, se torna muito mais estressante, porque o INSS vai negar, tem a questão dos recursos na esfera administrativa, tem o recurso ordinário no Conselho de Recursos da Previdência Social, tem o recurso especial na Câmara de Julgamento. Então, são 29 juntas de recurso no Brasil. Outro estresse também, tá? Que é bem relevante a gente colocar. São 29 juntas de recurso no Brasil para julgar os recursos ordinários contra o INSS. O processo que é daqui do nosso estado do Pará, ele pode ser distribuído para qualquer lugar do Brasil. Então, se torna uma dificuldade a mais daquela pessoa sozinha e buscar aquele direito, entendeu, dele. Eu defendo que tem que ser feito sustentação oral nos processos. Além do recurso escrito, é necessário se buscar fazer uma defesa oral, uma defesa técnica. Não apenas pedir porque foi negado, entendeu? Então, tem que fazer fundamentada, da forma da lei, para buscar, e aí sim, a gente consegue o retroativo, tá, nesses casos, e consegue a implantação, paga-se a atualização monetária, entendeu? Na esfera administrativa. Nós temos ali também a questão judicial, mas eu te confesso que eu não vejo com bons olhos a gente levar diretamente para a Justiça Federal nos processos. Por quê? Porque nós não podemos suprimir instância. A gente sabe qual é o posicionamento das juntas de recurso e as juntas, elas são favoráveis nesse tipo de matéria. A gente precisa, sim, mostrar que realmente o direito está ali enquadrado, fazer uma boa defesa e a gente consegue o que a gente quer. Na Justiça Federal, a gente fica ali com uma dificuldade de conseguir provas, tá? E da feita que eu levo para a Justiça Federal, da feita que se leva para a Justiça Federal, e se perder, acabou, entendeu? Acabou, aquela é matéria julgada, entendeu? Transitada em julgada e não tem o que fazer mais, entendeu? Então, é muito, assim, temerário a gente tomar essa medida de buscar lá de pronto a Justiça Federal. Então, a gente sabe como é que funciona, onde é que a gente consegue, de que forma a gente consegue, entendeu? Qual é a fundamentação para conseguir a melhor aposentadoria para aquele profissional, médico e médica. Perfeito. Então, o caminho aí é administrativamente utilizar a justiça como último recurso. Justamente, né? Perfeito. Você colocou de forma resumida o que deve ser feito, entendeu? A justiça é realmente a última esfera que a gente tem que procurar para buscar o litígio, tá? Perfeito. Muito, muito, muito esclarecedor e tenho certeza de que muitos que estão assistindo a essa conversa vai agora se atentar para essa questão do tempo de contribuição, o tempo exato para se buscar a aposentadoria, e eu creio que você vai ter muito trabalho aí nos próximos dias aí. Muito obrigado. Obrigado, doutor. E convido a todos para o nosso próximo episódio. Na semana que vem estaremos novamente aqui com o Dr. Fábio Rocha.